Mais uma vez, então, bom dia, 7 horas, 12 minutos, sexta-feira, 18 de outubro. Como tem sido habitual na antena da Rádio Estádio, sempre à sexta-feira de manhã temos connosco, em direto dos Emirados Árabes Unidos, Pedro Correia, que além de ser também comentador na televisão e também em vários meios de comunicação social nesta parte do mundo, nos Emirados, é também, faz parte do Al Wasl, um dos clubes mais respeitados do futebol dali também da zona dos Emirados e também da zona árabe, por assim dizer. Nosso companheiro sempre à sexta-feira, que nos ajuda aqui a olhar para os jornais e perceber então a atualidade desportiva. Antes de mais, agradecer mais uma vez e dar as boas-vindas. Bom dia, Pedro. Bom dia, Remo, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Estádio. É um prazer estar mais uma vez convosco e, olha, muitos parabéns pelo novo site da Rádio Estádio, que está muito engraçado. Estive a ver há pouco e está muito bom. Muito obrigado, Pedro. Faz parte do crescimento da rádio também, e agradecendo e esta troca de galhardetes matinal. Parabéns também pelo novo podcast. Já vamos falar sobre isso daqui a pouco. O Pedro tem um podcast também que está agora a ser lançado e, portanto, vamos falar disso no final da revista de imprensa. Vamos agora avançar para as capas dos jornais, que obviamente dão eco a este choque, há quem lhe chame escândalo, de o Sporting ter sido eliminado pelo Alverca. Poço sem fundo, chama-lhe o jornal A Bola. Leão cai frente a adversário do Campeonato de Portugal. Não precisamos de heróis, mas de construir uma equipa, avisa Silas. Super Alverca fez jogo épico e acabou a festejar ao som de olés. Não há desculpas, estamos envergonhados, diz Frederico Varandas. Já no jornal Record, Alverca faz história. Vasco Matos e a vitória mais importante da carreira, fomos uma família. Leões eliminados da taça por adversário do terceiro escalão. Vergonha, escreve o Record, coloca uma foto de Bruno Fernandes a tapar a cara com a camisola durante o jogo. Silas, não precisamos de heróis, precisamos de construir uma equipa. Foi realmente uma das frases mais fortes do técnico leonino, que diz que sentiu que havia muita gente a querer decidir tudo sozinho. Depois Frederico Varandas, outra vez contestado, a dizer não há desculpas, estamos envergonhados. Agressões entre adeptos à saída do estádio, assim é, já que o disse. Foi um momento infeliz captado em direto pelas câmaras da TVI. Entretanto, a Leão de terceira, diz o jogo. A equipa do Campeonato de Portugal agrava a espiral negativa sportinguista. Capitão Rafa defende vencedores. Não me venham falar da má fase do Sporting. Segunda eliminação da história aos pés de uma equipa da terceira divisão. Silas aponta a Bruno Fernandes. Não precisamos de heróis. Frederico Varandas, não há desculpas. Pedro, antes de analisarmos situações mais concretas, é realmente uma situação muito, muito delicada esta que o Sporting vive, porque realmente, como diz a bola, parece um poço sem fundo de problemas, não é? Remo, eu já disse aqui algumas semanas atrás que o Sporting vive um período de lei de Murphy. Tudo o que pode correr mal está a correr mal. E agora mais esta situação. Repara, eu relativamente ao jogo de ontem, eu assisti a partir dos 20-25 minutos. Acima de tudo, parabéns ao Alverca. Acho que o Alverca fez uma exibição, fez um jogo muito, muito interessante. Eu não tinha conhecimento nenhum sobre a equipa do Alverca em concreto. Tinha ideia que o Artur Moraes, ex-guarda-redes do Benfica e do Braga, está ligado ao projeto e que eventualmente haverá algum investimento brasileiro por trás ali, mas não tinha qualquer conhecimento relativamente à equipa em concreto e fiquei muito surpreendido. Não vou destacar nenhum jogador em concreto, porque acho que há vários jogadores de muito bom nível, mas o trabalho de equipa, neste caso o trabalho do treinador, foi algo que me chocou pela positiva, porque uma equipa muito bem organizada, muito compacta, que me parece que estudou bastante bem o adversário e percebeu os pontos fracos, defensivamente extremamente competente, a atacar pouco, mas quando atacava bem, bolas paradas sempre perigosíssimos. Portanto, muitos parabéns ao Alverca. Em relação ao Sporting, continua a crise. O Silas precisa de tempo. Eu, entre os 20, 25 minutos e o segundo gol do Alverca, eu já vi alguns princípios ali do Sporting, com bola principalmente, a conseguir progredir um pouco no terreno até o último terço,
claramente nota-se que o Sporting tem bons jogadores, tem ali alguns bons jogadores. Há uma situação ou outra em que falta, por exemplo, um 6, na minha opinião, falta claramente, mas tem bons jogadores. Muita dificuldade em entrar na área, em finalizar, em criar situações, principalmente dentro da área, mas nota-se que o Sporting tem bons jogadores. O Sporting agora, neste caso, precisa de dar tempo, na minha opinião, ao Silas, de o deixar trabalhar, de acreditar nos jogadores que tem e procurar que agora os próximos tempos sejam o mais tranquilo possível, pelo menos para a equipa, proteger a equipa, para que a equipa possa começar a competir outra vez a um nível mais alto e tentar que com isso colocar um pouco de gelo naquilo que são as críticas. Dizer, Pedro, em relação, agora vamos sim a casos mais concretos do que está obviamente citado nas primeiras páginas dos jornais, esta declaração de Silas a dizer não quer jogadores a tentar fazer tudo sozinhos e que não quer heróis, diz o jogo que isto é para Bruno Fernandes. Realmente há ali uma altura na segunda parte, nomeadamente, que por desespero Bruno Fernandes, como já o fez muitas vezes, parece querer fazer tudo sozinho, carregar a equipa às costas, mas também há algo que me salta à vista. Acompanhaste o jogo, certamente também tiveste percepção disso, que é o facto de emocionalmente até terem sido os jogadores supostamente mais experientes que estavam literalmente a perder a cabeça. Lembro-me de situações com o Neto, que não devia em boa verdade ter acabado o jogo, devia ter visto o cartão vermelho, tal como a Cunha e até Bruno Fernandes, com situações completamente de cabeça perdida. Portanto, depois Silas tem esta declaração muito forte no final. Qual é a tua análise? Não, de facto, o Sporting coletivamente ainda não apresenta um nível que se possa considerar sequer razoável, não apresenta. Mas isso também de alguma forma é natural, porque repara, houve troca de treinador, houve muita troca também dos jogadores, houve agora esta paragem para as seleções, que se por um lado dá tempo ao treinador para trabalhar, por outro lado os jogadores não estavam todos lá e vieram às pingas, como é normal nestas fases. Portanto, há ali uma série de fatores que contribuem para que coletivamente as coisas não estejam de todo afinadas. Eventualmente alguns princípios vão passando, mas vão passando quase que na teoria, porque de facto o Silas não teve ainda muito tempo para trabalhar a equipa toda, com toda a gente junta. O Bruno Fernandes, e eu concordo com o que tu disseste, de facto houve ali um certo descontrole emocional e o Bruno Fernandes está sempre na mira das câmaras e tu notas na expressão facial dele frustração, ele sempre a discutir. Por outro lado, também me fica na retina que ele quase ao fim há um passe longo de alguém, já não sei quem, e ele dá um passo para trás com uma classe tremenda de primeira para o Bolasie, que também diz muito da qualidade que ele tem, não é? Que neste momento é muito superior, infelizmente, à qualidade que o Sporting consegue aproveitar como coletivo, principalmente, e eu percebo a frustração dele e percebo a frustração dos outros jogadores. Agora, neste momento o Sporting não terá, na minha maneira de ver, outra solução que não seja arregaçar mangas, ser humilde, esquecer os resultados que estão para trás e tentar competir e ganhar no próximo jogo, porque não me parece que haja outra solução, porque as coisas dentro do campo não estão boas, fora de campo estão muito más. Eu percebo o que o Silas diz, mas também percebo que os jogadores querem dar a volta à situação e coletivamente ainda não têm condições para isso, parece-me. Pedro, deixa-me também perguntar-te, Frederico Varandas disse que estava envergonhado, que a equipa tinha que reagir, no entanto foi contestado o jogo todo e já se sabe, isto com a Juveléu, tem que se dizer de forma evidente e clara, não vai terminar nunca, é um braço de ferro que não vai terminar. A Juveléu em todos os jogos das modalidades e do futebol vai contestar Frederico Varandas durante o tempo que tiver que ser. É um braço de ferro que começou há muitos meses atrás, quando o Frederico Varandas entrou no clube e retirou o apoio à Juveléu e o que eu digo é, entretanto, tinha o Sporting acabado de ser eliminado na taça e já se sabia, tornou-se público uma entrada de um pedido de admissão da mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal. A minha pergunta é se, na tua opinião, à distância, obviamente, como pessoa que acompanha o fenómeno e estás ligado também como dirigente a este fenómeno, se não achas que está a ficar totalmente ingovernável este Sporting de Frederico Varandas?
Remo, eu concordo totalmente contigo, exceto na parte do está a ficar. Já está. Neste momento o Sporting assim não tem hipótese, não tem hipótese, na minha opinião não tem qualquer hipótese, porque mesmo que as pessoas queiram trabalhar, e repara, a semana passada tivemos a notícia daquela renegociação da dívida dos 100 milhões de euros, uma boa notícia, que claro. É algo de notável e que deve ser obviamente sublinhado. Sabe-se também que tem havido obras na academia e que porque essas são no fundo as intervenções que têm que ser feitas para garantir que o Sporting a médio e longo prazo, a meu ver, possa voltar a ser competitivo e a estar ao nível do clube grande que é. Por outro lado, eu estava a ouvir há pouco os 45 minutos à Sporting, antes de entrarmos no ar, e houve alguém que disse, e bem, os últimos 2 presidentes eleitos do Sporting foram expulsos. E o Sporting nos últimos 15 anos teve, eu já não sei quantos presidentes teve, e todos foram contestados. Remo, não pode ser só o presidente que está mal, há aqui qualquer coisa para além do presidente que também não está bem, porque não pode ser sempre o presidente e não podem ser os presidentes todos maus. Eu não digo que o Frederico Varandas seja a pessoa mais indicada, também não digo que não é. Eu acho que não há tempo ainda para avaliarmos isso em profundidade e estamos só a agarrar-nos a resultados desportivos da primeira equipa, entendo que é o mais importante, mas também se vamos por aí ele já conquistou 2 taças. Portanto, eu acho que era preciso de facto as coisas, haver um pacto de regime no Sporting, as coisas acalmarem, deixarem que as pessoas trabalhem pelo menos durante algum tempo e depois aí sim, porque se estar a contestar tudo e todos por dar cá aquela palha, e depois a questão das claques é o que tu disseste sim muito bem, a partir do momento em que se mexe com alguns benefícios e com alguns poderes que estão de alguma forma instalados, depois obviamente que há a contrapartida disso, mas eu acho que lá está, deve-se fazer o que se acha correto e não aquilo que eventualmente dê mais jeito em termos de popularidade, e nesse aspecto eu até acho que o presidente do Sporting esteve bem. Se ele entende que não deve dar aquele apoio, que aquilo não é o mais correto, toma a decisão em conformidade e depois assume as consequências. Acho que nesse aspecto tudo bem. A questão da comunicação é que me parece que aí ele tem lacunas e talvez fosse melhor promover uma outra figura qualquer que pudesse falar mais, pelo menos das questões da equipa de futebol e deixar o presidente mais para questões de Estado, questões das contas e administrativas. Parece-me, Remo. É verdade, ele coragem teve, é verdade, ele assumiu essa questão das claques desde o primeiro dia que entrou em Alvalade e mantém-na, portanto aí tem que se lhe dizer, e claramente teve coragem. Na questão da comunicação totalmente de acordo contigo. Agora também temos que falar aqui de outra situação infeliz, mas que faço questão de falar porque também temos o nosso papel de sensibilizar e de dar desta forma um passo importante para condenar em absoluto este tipo de situações. Eu estava a ver, por acaso estava precisamente sintonizado na TVI a ver a reportagem fora do estádio quando começam os confrontos, a violência, e o que me chocou mais, Pedro, é que exatamente na altura em que começa a pancadaria, que é mesmo assim, estava eu a ver precisamente 2 pais com filhos pequenos ao colo, um com um pouco mais de 4 anos, 5 anos e outro cerca de 7, 8, 9, e ver aquela situação a acontecer ali à frente daquelas crianças, daqueles pais, daquelas famílias, preocupou-me e infelizmente não há que tapar o sol com a peneira, acontece demasiadas vezes. Apetece-me citar aqui Bruno Lage, e por isso é que o Record chama isto da primeira página. Esta gente tem que ser presa, estas coisas têm que acabar em definitivo no futebol, não faz qualquer sentido e infelizmente continua a acontecer, e no final temos gente que vai despejar para ali as frustrações das coisas que não correm bem dentro do campo. É verdade, Remo, mas repara, o futebol inglês aqui há 20, 30 anos atrás tinha um problema ainda mais grave e acabou com ele. O problema do hooliganismo, e eles entretanto acabaram com isso, nomeadamente pegam nas pessoas que prevaricam e são banidas do futebol, têm tempo de prisão, mas essencialmente, e numa primeira fase, porque é o que nos interessa mais diretamente, nós que fazemos parte da indústria, são banidas do futebol, não podem ir ao futebol durante um largo período ou durante um período
para sempre, não é? Ad eterno, e com isso, com esse tipo de medidas, as coisas começam a ir ao sítio seguramente. Neste caso é uma questão de vontade política, assim se queira resolver o problema, e há perfeitas condições para resolver o problema. A sensibilização também é importante, o discurso do Bruno Lage é importante, é importante também que os dirigentes não atirem com gasolina para cima da fogueira, e às vezes também o fazem, é importante que se diga isso, porque às vezes olhamos para o futebol, ou pelo menos eu olho para o futebol, e parece que estamos a falar de inimigos. Não estamos a falar de inimigos, estamos a falar de adversários. O futebol tem adversários, não tem inimigos, não é uma guerra, é um jogo onde se vai disputar o jogo para ganhar, não é uma guerra, não é uma batalha campal, não se vai tentar matar ninguém. Portanto, há aqui também o discurso dos agentes do futebol, também é importante, mas é como te digo, e voltando ao início, é uma questão de se querer que as pessoas não entrem nos estádios, as pessoas que prevaricam, e as coisas vão começar a alinhar-se seguramente. Sem dúvida, totalmente de acordo, é mesmo a altura de começar a punir os prevaricadores, isto numa altura também que ficou tão famosa pelos piores sentidos, aquela situação do Bulgária e Inglaterra, esta gente tem que ser presa e pronto, e colocada fora dos estádios. Ora bem, vamos avançar. Benfica, Ferro renova até 2024, diz o jornal A Bola. Copa da Piedade Benfica hoje, críticas e elogios passam ao lado, diz Bruno Lage. Florentino de regresso em convocatória com muitas poupanças, escreve também A Bola, já no Record também. Florentino está de volta, Bruno Lage, queremos reentrada muito forte. Ferro renovou até 2024, é um sonho tornado realidade, diz o defesa central. Ruben Semedo na mira, outro defesa central que está no Olympiacos, foi agora chamado à seleção, diz o Record que o Benfica está interessado no jogador. No jornal O Jogo, Copa da Piedade Benfica, Bruno Lage relativiza a fase de contestação, críticas, mas também os elogios passam ao lado, confirmada a renovação de Ferro até 2024. Há aqui várias coisas para analisarmos, Pedro. Ferro renova, obviamente é uma boa notícia, o próprio Bruno Lage já o disse, é a tal aposta do Benfica nos jogadores da casa. Florentino está de regresso um mês e meio depois, é também uma boa notícia, porque foi daqueles jogadores que começou muito bem esta época e que se notou a falta. O Benfica começa com Florentino e Gabriel com meio campo muito competente, lesionam-se os dois e o Benfica não voltou, na minha opinião, a ser a mesma coisa. Pois, exato, e usando uma expressão de Luís Freitas Lobo, naquela casa de máquinas que é o meio campo do Benfica, o Florentino e o Gabriel são dois jogadores muito especiais, porque são dois jogadores que fazem com muita competência as duas fases do jogo, tanto a defender como a atacar. O Florentino excelente a defender e muito bom a atacar, o Gabriel bom a defender e muito bom a lançar, principalmente a bola longa, ele tem muito critério e tem muita capacidade com a bola longa, e isso fez muita diferença, quer queiramos, quer não. Tem havido de facto muitas críticas ultimamente à performance da equipa do Benfica. Eu penso que isso tem principalmente a ver com as derrotas na Liga dos Campeões. Eu acho que é um bocadinho exagerada, tendo em conta a quantidade de lesões e principalmente lesões no setor do meio campo que o Benfica teve. Penso que foi um bocadinho exagerado, mas agora com o jogador de volta e com aquilo que o jogador pode oferecer, eu estou em crer que durante as próximas semanas, com o regresso da competição e dos lesionados, vamos voltar a ver um Benfica ao nível que estávamos a ver no início da época, Remo, sem grandes dúvidas disso. Este jogo do Sporting e Alverca, se serviu para alguma coisa, é para os grandes, incluindo o Braga, Famalicão, que também vai jogar no Lourosa, um jogo dificílimo, por exemplo, o Braga que vai a Lessa, mesmo o Porto e o Benfica, todos os cuidados serão poucos na Taça de Portugal, como é lógico, não sendo de esperar, obviamente, os momentos das equipas são outra surpresa, mas tem que olhar o Benfica, nomeadamente, que joga já hoje com o Copa da Piedade, tem que olhar para o Copa da Piedade com respeito, porque a taça é para isso, é para a festa, não é para estas surpresas. Sim, e o Cova da Piedade é uma equipa da segunda Liga, pronto, o Benfica tem que estar já avisado para o estilo, e o Bruno Lage treinou o Benfica B, portanto sabe o que é a segunda Liga. Na segunda Liga a competitividade é enorme. Qualquer equipa pode ganhar a qualquer equipa em qualquer circunstância, os jogos são extremamente competitivos, têm uma componente física mais forte do que a Primeira Liga, e a jogar em casa, eu creio que o Cova da Piedade não vai ser um osso fácil de roer. O Alverca ontem, no fundo, sendo uma equipa de Campeonato Nacional de Séniores, sinceramente eu vejo aquela equipa a jogar assim na segunda Liga sem qualquer problema, e não dava, acho que não se ia dar pela diferença.
Acho que vai ser um jogo complicado para o Benfica tem que ter uma atitude competitiva séria, porque senão vai experimentar dificuldades, creio que vai experimentar, agora pode experimentar mais ou menos, dependendo também daquilo que vai conseguir fazer. Agora o Cova da Piedade é uma equipa forte, principalmente em casa, é uma equipa muito competitiva, e vai ser um adversário chato para o Benfica. Pedro, nesta questão do Ferro, e pegando na renovação do Ferro, e relembrar os nossos ouvintes, quando são 7 horas e 32 minutos que estamos a fazer a revista de imprensa com o Pedro Correia, que está connosco em direto desde os Emirados Árabes Unidos, como habitual, à sexta-feira. A renovação do Ferro, pego para falar das declarações de Bruno Lage, que exultou com estas renovações, Ferro, Grimaldo, Jota, seguir-se-á, diz Rubem Dias, com o aumento da cláusula de rescisão, está em negociação, pelo menos nesta altura. Quanto a Bruno Lage, chegou um momento, um dado momento parecia que ia ser imediato e foi anunciado quase como imediata a renovação, depois ficou em stand-by. Agora o que se sabe é que será depois da Champions. Bruno Lage ontem diz que não está muito preocupado com a renovação. Achas que há aqui um stand-by de parte a parte? Eu creio, se não estou em erro, que ele tem um contrato muito longo, que ele tem um contrato até... Tem. Agora a questão era melhorar-lhe bastante as condições e aumentar a cláusula de rescisão. Sim, isso serão questões negociais. O próprio Rubem Dias está para renovar há muito tempo. Eu não creio que haja da parte do Benfica dúvidas em relação àquilo que o Bruno Lage pode oferecer, porque não é só a questão do que ele fez o ano passado. Ele já tem história antes no Benfica, na equipa B, nas camadas de formação. Portanto, eu não acho que o Benfica neste momento, principalmente as pessoas do departamento de futebol, possam ter grandes dúvidas relativamente à valia daquilo que ele pode oferecer, e não estou a ver que, embora hajam adeptos a falar sobre isso, até de eventualmente voltar o Jorge Jesus ou coisas assim, eu sinceramente não creio que seja por aí. Creio que são questões de negociais e de timing, e obviamente que quando se está a negociar um contrato o timing é importante. E obviamente que se houver uma vitória na Liga dos Campeões, isso vai ser melhor para o Bruno Lage. Se entretanto continuar a não haver vitória na Liga dos Campeões, será menos favorável em termos de valores apenas. Não me parece que a renovação deixe de acontecer, sinceramente. Pedro, vamos falar aqui de outra questão, e isto é o lado bom do futebol, e acho que o futebol teve muito que ver com este renascimento a todos os níveis de Ruben Semedo. Tomou más opções, ele próprio já o admitiu, foi notório, aliás esteve detido, pagou o que tinha para pagar perante a justiça pelos seus erros, renasceu das cinzas no Rio Ave, tem que se dizer, grande trabalho também aqui do Rio Ave, vai para o Olympiacos, está a fazer uma época tremenda, é chamada à seleção, e agora, segundo o recorde, o Benfica está já a encetar aproximações para trazer o jogador. Fernando Santos foi o próprio que disse que há que dar segundas oportunidades a quem faz por merecê-las, e está aqui um bonito exemplo disso mesmo. Claro, de regeneração no fundo. Não, o jogador em campo para mim é muito, muito interessante, é um jogador muito interessante. Eu sou um grande fã do Ferro, sou honesto, pessoalmente gosto mais do estilo do Ferro do que do Rubem Dias, mas o Ruben Semedo também era um jogador que já há alguns anos, quando ele apareceu no Sporting, também era um jogador que me agradava muito. É muito importante para a nossa seleção que possamos contar com ele, porque entre a veterania dos centrais que já estão de alguma forma em final de carreira e os centrais que estão a aparecer, nós não temos ali pelo meio jogadores para aquela posição em quantidade e qualidade que nos possam servir na seleção. Portanto, acho que é ótimo também para a seleção que o Ruben Semedo possa estar a bom nível, e vindo para o Benfica é uma transferência que de alguma forma vai ser importante também para ele, porque chega a um clube de um nível semelhante ao do Sporting, porque ele, entretanto, o Olympiacos é um grande clube, mas não está dentro do centro do futebol. Ele estava também em Espanha, num clube que não era também do topo. Portanto, acho que é um bom exemplo, e acima de tudo pode ser um bom elemento na nossa seleção para ajudar ali naquele setor da defesa central. Muito bem, vamos então avançar agora nesta
Revista de imprensa de sexta-feira, 18 de outubro, são 7h36. Vamos falar do Futebol Clube do Porto. Fábio Silva procura novo recorde, pode ser o mais jovem de sempre a marcar pelos Dragões, diz o Jornal Record de hoje. Já o Jornal O Jogo: turcos assaltam João Mário, é um campeão da Europa pela equipa do Futebol Clube do Porto na Youth League, agora está na equipa B, é alvo de uma campanha de sedução dos adeptos do Galatasaray. Marquezine diz que Iker Casillas o apoiou desde o início. E uma notícia muito curiosa: o UEFA vai obrigar Dragões a ter equipa feminina e confirmar-se para o futebol feminino é uma excelente notícia para o crescimento do futebol feminino, ter os três grandes, já a Sporting, já a Benfica, já a Braga, a fazer um trabalho fabuloso. É o campeão nacional em título, tem que se dizer, e este fim de semana temos o primeiro clássico da história a nível oficial entre Benfica e Sporting, portanto, se confirmar é muito bom. Vai de encontro também aos pedidos de muita gente para que no futsal também haja os três grandes. Entretanto, na bola, Fábio Silva ao lado de Soares no ataque, jovem avançado de novo no 11 com o Coimbrões. Em relação a Fábio Silva, é realmente um jogador com um talento impressionante. Aliás, basta ver quando ele joga pela seleção, no seu escalão ou no escalão acima, a diferença que ele tem para os defesas contrários. Tem aqui uma oportunidade de ouro, avançam estes jornais que é garantido que ele vai estar no 11 hoje, uma oportunidade muito importante. Se marcar, vai ser o mais jovem de sempre a fazê-lo e vai queimando etapas, queimando recordes. É bom para o Futebol Clube do Porto, mas também, digo eu, Pedro, é bom para o futebol português. Remo, concordo inteiramente contigo. É um jogador de facto muito interessante, o Fábio Silva, e é importante que ele possa começar a ter aqui e ali oportunidades na primeira equipa para ir ganhando confiança e para ir ganhando o ritmo de primeira equipa, que obviamente é diferente do ritmo das equipas secundárias. Eu creio que este problema que o Porto teve nos anos recentes da intervenção da UEFA e a juntar a isso também a conquista recente da Youth League, pode ser aqui uma bênção para o Porto no futuro a médio e longo prazo, no sentido em que está de alguma forma a começar a alinhar pelo mesmo padrão que o Benfica tem alinhado nos últimos anos, de muita promoção de jovens para a primeira equipa, e eu creio que esse é o caminho do futebol português, de cima a baixo, cada um, claro, à sua dimensão e de acordo com as suas possibilidades. Eu creio que esse é o caminho do futebol português, é apostar na formação, fazer boa formação, porque nós temos talento natural em Portugal, portanto é apenas trabalhá-lo o melhor possível e recrutar em mercados economicamente mais acessíveis para nós e depois vender para fora. Eu creio que isto é, grosso modo, aquilo que podemos e devemos fazer, e o Fábio vem nesse lote de jogadores, como o João Mário, que também está a ser assediado pela Turquia. Espero que o Porto consiga manter estes jogadores durante algum tempo, pelo menos, para depois que os possa vender a um valor superior. Muito bem, sobre o Futebol Clube do Porto, interessa ainda também falar desta questão que é aqui avançada esta manhã pelo jornal O Jogo, numa altura, como eu dizia, que vamos ter o primeiro derby oficial entre Benfica e Sporting no futebol feminino. O UEFA vai obrigar Dragões a ter equipa feminina, faz parte desta política da UEFA, que a Federação Portuguesa de Futebol, diga-se, em abono da verdade, já segue sem obrigações há muito tempo de crescimento do futebol feminino. Aliás, este ano lançou o Campeonato Sub-19. Seja obrigado ou não, se o Futebol Clube do Porto entrar, obviamente é importante para o crescimento desta vertente do futebol, o futebol feminino, que está realmente a crescer muito em Portugal, e espera-se até, Pedro, que este sábado, na Luz, que é já uma iniciativa muito bonita do Benfica, fazer este jogo na Luz, se bata o recorde nacional de assistência num jogo de futebol feminino, e avisar agora também os nossos ouvintes que a Rádio Estádio vai transmitir em direto esse jogo. É uma medida muito interessante que o Benfica já tomou, e o Sporting também, o Braga, como tu referiste, entre outros clubes. É importante que o Porto se junte também como clube grande que é, porque isto depois também é bom para o próprio futebol, para a própria indústria do futebol, no sentido em que seguramente vai haver mais captação de público feminino, seguramente mais famílias a virem aos estádios, e isso também poderá ajudar a diluir e a combater problemas como os que falávamos no início do programa, não só da violência ontem em Alverca, como também daquela questão infeliz na Bulgária. Portanto, eu creio que a introdução do jogo feminino
e a possível captação de mais público feminino para os estádios é ótimo para o futebol, é mais uma forma que o futebol tem de alguma forma passar bons valores à sociedade, porque eu creio que isso é para isso que o futebol serve e não para o contrário, como às vezes acontece. Portanto, vai ser interessante seguir este primeiro derby entre Benfica e Sporting, porque vai ser histórico. Eu creio que o Benfica, pelo pouco que me apercebo, tem uma equipa extremamente forte, mas é um derby e seguramente vai ser interessante seguir. Sem dúvida, são duas excelentes equipas, já vi jogar as duas, que a Rádio Estádio este ano já transmitiu os jogos das duas e eu tive a oportunidade de ver os jogos. São duas equipas muito fortes, com muita qualidade, muitas internacionais. Vai ser um jogo bonito, sem dúvida, e uma grande manifestação também positiva para o futebol feminino em Portugal. Para terminarmos esta revista de imprensa da manhã e falávamos agora sobre impactos positivos na indústria, ainda ontem tive o prazer de receber na Rádio Estádio Vítor Murta, presidente do Boa Vista. Falei com ele de algo que já tinha falado também aqui várias vezes na Rádio Estádio com outros presidentes, incluindo com Miguel Ribeiro, do surpreendente Famalicão, que até nos dizia, o Miguel Ribeiro, que não há outro caminho a não ser este de caminhar para a centralização, para Portugal não ser, e a expressão é dele, e foi feliz, o tal homem que vai na autoestrada em contramão e que acha que é o único, está certo, porque na Europa falta apenas Portugal, na Europa relevante do futebol, falta apenas Portugal centralizar os direitos televisivos. Ora, diz hoje o Recorde que os presidentes vão reunir na Federação Portuguesa do Futebol e que há acordo sobre a centralização de direitos da TV, competições, receitas, empréstimos e calendários discutidos. Há aqui muito para discutir quando se fala destes temas, mas sobre a centralização, se for este o caminho, seja para amanhã ou daqui a 8 anos, como diz Pedro Proença, parece-me, Pedro, que é inevitável e tem de uma vez por todas que seguir este caminho se quisermos ter um futebol português competitivo. Sim, Ramos, sem dúvida. Aliás, como tu sabes, passa por aqui muita gente pelo Dubai e muita gente do futebol, e eu tenho a oportunidade de trocar ideias com gente de todo lado. E quando eu falo da realidade de Portugal, que nós não temos os direitos de transmissão centralizados, as pessoas ficam em choque, ficam literalmente em choque. Como é possível? Porque na maioria dos grandes campeonatos isso já nem é uma questão. Sendo isso resolvido, a questão da centralização dos direitos de TV, e aqui há uns anos, em abono da verdade, no tempo do Tomário Figueiredo à frente da Liga, eu creio que isso esteve muito próximo de acontecer. Depois não aconteceu, não sei porquê, mas esteve próximo de acontecer. Pelo menos creio que havia essa clara intenção. Os direitos de transmissão para mim são muito importantes. Vai haver uma redistribuição de valores, os valores vão ser maiores seguramente, mas depois temos outro problema que também tem que ser olhado com cautela, que é a aplicação desse dinheiro e a qualidade do dirigismo que vai aplicar esse dinheiro, porque eu creio que isso também é um fator importante. E repara, tu referiste aí, por exemplo, o caso do Famalicão, e é fácil falar do Famalicão porque agora vai em primeiro, mas quem vem acompanhando aquilo que está a ser feito no Famalicão e quem vem acompanhando aquilo que já estava a ser feito pela mesma pessoa no Rio Ave, percebe que quando os clubes são geridos por pessoas com qualificação e com capacidade para tal, as coisas acontecem. Portanto, é uma questão de ou queremos seguir esse caminho ou queremos continuar a seguir o caminho do empirismo e que nos tem levado às situações que às vezes sabemos. Portanto, eu creio que a centralização dos direitos, ótimo, fantástico, o mais rápido possível, mas cuidado também com a aplicação que vai haver desses mesmos direitos. Pedro, pegando nisso, esta semana também tive o grande prazer, porque gosto muito do trabalho dele e gosto dele pessoalmente, de entrevistar o Mário Branco, o treinador do PAOK, diretor desportivo do PAOK, que também passou pelo Leixões como gestor de ativos, e ele dizia exatamente isso que estavas a dizer. Portugal precisa claramente de duas coisas: primeiro, deixar de ser tão presidencialista, estamos a falar de futebol, como é lógico, e de quadros mais competentes nas direções, na direção desportiva, como dirigentes, etc. É preciso formar mais. Ele até dizia que é preciso existir uma clara definição sobre o que é a carreira de um dirigente e não ser qualquer pessoa só porque é amigo da A, B ou C ou só porque tem interesse A, B ou C, e portanto ressalvar isso porque é muito importante. Nós também estamos dentro da indústria e temos esta responsabilidade também de passar estas mensagens. Ora bem, Pedro, vamos passar então aqui para a revista de imprensa internacional. Na marca de hoje, Kubo, o japonês, é o grande destaque. Assinei pelo Real Madrid
porque tem um plano de futuro para mim, escreve então Kubo, um japonês que está então em destaque nesta entrevista exclusiva à Marca. Mas o grande tema do momento em Espanha está na Marca, mas apenas na parte superior da página, clássico entre o Real Madrid e o Barcelona. Em Barcelona foi mesmo adiado, ainda sem data. A Liga propõe 7 de dezembro agora, mas a opção mais provável continua a ser 18 de dezembro. No Sport ocupa praticamente toda a primeira página. Adiado, o Comitê das Competições da Liga era partidário de suspender o jogo e jogar a 18 de dezembro, mas entretanto foi outra pessoa da Liga que propôs o dia 7. Portanto, há aqui uma situação também em que no mundo deportivo também é capa, clássico aplazado, ou seja, adiado, e também é no AS de hoje. Portanto, em Espanha não há qualquer tipo de dúvida, é o grande destaque do momento. E é uma situação, Pedro, em que e esta semana aconteceram muitas. Aconteceu com a continência dos jogadores turcos antes de jogarem com a França, que vai custar caro à Federação Turca, isso é absolutamente garantido. Aconteceu a questão do racismo por questões de extrema-direita e etc. Esta questão turca até custou o despedimento a um jogador do Sant Pauli por ter apoiado a invasão turca ali no Kurdistão e a ação turca militar contra os curdos. E em Espanha há uma situação política também que interfere claramente no futebol, e desta feita num dos maiores clássicos do futebol mundial, que não se vai poder realizar por causa desta questão da Catalunha nesta altura. É verdade, Remo, mas eu separo aí essas questões em duas vertentes diferentes, porque a questão da seleção turca é uma questão dentro do campo, portanto é um comportamento da equipa dentro do campo, é obviamente uma manifestação política, obviamente, que está errada, que não deve acontecer, seja pró, seja contra. Acho que se deve deixar para o futebol, principalmente dentro do campo, aquilo que é do futebol. Em relação às outras situações, por exemplo, aquilo que se passou na Bulgária, e de alguma forma aquilo que também se passou ontem em Alverca, às vezes é preciso ter a noção que isto são minorias significativas, ou seja, são minorias violentas, mas são minorias, ou seja, não estão 30 mil pessoas no estádio a portarem-se mal, provavelmente só estão 300, só que essas 300 estão a causar de facto um problema grave, mas temos que perceber que são só 300 e que são essas 300 que se estão a portar mal, não são todas. Portanto, há aqui, porque repara, voltando ao Bulgária e Inglaterra, perto do intervalo, quando há uma das paragens, o speaker pede para pararem, e há de facto um grupo de elementos extremistas que sai do estádio, e a segunda parte não foi totalmente diferente, ainda houveram alguns cânticos, mas já foi completamente diferente porque já era residual. Portanto, eram aqueles 30, 40 que estavam inclusive a fazer a saudação nazi, se não estou em erro, etc. Portanto, que estavam de facto em descontrole. As outras pessoas estavam a assistir a um jogo de futebol como é normal. Em relação a esta questão do Barcelona com o Real Madrid, pois o momento é muito delicado fora de campo. Há ali questões na Catalunha graves a nível da sociedade e políticas, e é importante num jogo desta magnitude e desta dimensão que se tenha de facto muito cuidado. Eu acho que talvez seja de facto avisado nesta altura não fazer o jogo, tentando proteger o jogo em si e também tentando proteger as pessoas de problemas maiores, porque é importante tentar separar o futebol da política, mas sabemos que isso nem sempre é possível. É verdade, e muitas vezes é o terreno exatamente mais fértil para questões políticas serem explanadas, infelizmente, digo eu também. Ora bem, vamos avançar aqui nesta revista de imprensa para falar do L'Équipe, que tem como capa um duelo em França hoje às 19h45 neste Nice Paris Saint-Germain. Diz o L'Équipe que é um duelo de fortunas, porque o Nice tem agora também um novo proprietário e é um milionário, Jim Ratcliffe, que quer devolver o Nice a um patamar de grandes ambições, e portanto é um jogo que, no ponto de vista do L'Équipe, é também um duelo de fortunas e um duelo de ambições milionárias, sinal dos tempos, claramente, Pedro, o facto do L'Équipe, com tanto prestígio, ter uma primeira página em que as principais figuras são os donos do clube. Portanto, neste caso, o príncipe do Qatar,
Qatar, não é? E do outro lado Jim Ratcliffe como os grandes destaques, e diz o La Equipe que é um duelo entre fortunas. São os novos tempos do futebol indústria. Em teoria eu não tenho nada contra. Acho que isto tem que ser muito bem regulamentado, tem que se perceber muito bem que tipo de intervenção é que estas pessoas vão ter e que tipo de objetivos querem atingir. Isto obviamente é uma conversa muito longa e muito complexa, mas acho que é preciso ter algum cuidado, não no investimento, de vir alguém comprar uma SAD, uma football company neste caso, nada contra isso, é um investimento, o futebol também é um negócio, mas é preciso ter cuidado, é preciso tentar salvaguardar os clubes. Porque há clubes, e em Portugal nós infelizmente temos essa realidade bem presente, há vários clubes que caíram nas mãos, não se sabe bem de quem, não se sabe bem para quê, não se sabe bem porquê, e depois as coisas correm mal. Portanto, é preciso ter muito cuidado, regulamentar, mas a partir do momento em que as coisas estejam bem regulamentadas e bem claras, faz parte da nova vaga do futebol. O presidente do Paris Saint-Germain tem objetivos que passam também para a promoção do seu próprio país, naquilo que é o caminho para o Qatar 2022, portanto há ali objetivos de promoção do próprio país e da economia do país, etc. O outro senhor, sinceramente não conheço, até estou a saber agora que o Nice tinha sido comprado, nem conhecia esse facto. São os sinais dos tempos, desde que seja tudo feito de forma regulamentada e com algumas cautelas para salvaguardar os clubes, é o que é, Remo, são os tempos que temos. Assim são os sinais dos tempos, de clubes e empresa cada vez mais e de muitos interesses, obviamente, o futebol tem esse espaço também. Vamos avançar, não temos muito tempo. Há aqui algo que me parece absolutamente interessante também, que está em Itália na Gazzetta dello Sport, que é uma entrevista a Ali Diaye, o recordista mundial de golos por seleções. É entrevistado então o grande rei da Pérsia, como lhe chama a Gazzetta dello Sport, muito respeitado, obviamente, Ali Diaye, e tem que ser. Estamos a falar de 109 golos por seleções, não é brincadeira nenhuma. E ele que diz: Pedro, estou muito orgulhoso deste recorde mundial, enquanto durar, e acho que é mesmo isso, enquanto durar, o povo iraniano estará feliz, porque eu não tenho nenhuma dúvida, diz o iraniano, que Ronaldo vai-me ultrapassar, porque ele é o melhor, é um fenómeno, e tenho a certeza que me vai ultrapassar. Não vou ficar decepcionado, porque ser ultrapassado por alguém como Cristiano Ronaldo é absolutamente natural. Portanto, faltam ainda, portanto, o Ronaldo tem 95 ou 96, não quero cometer aqui nenhum erro, mas à volta disso, portanto, faltaram 13, 14 gols a Cristiano, e o Ali Diaye já está a dizer que já sabe que isso vai acabar por acontecer naturalmente. É verdade, o Ali Diaye, que é ele próprio uma referência do futebol aqui na zona do Golfo Pérsico, que vai ser ultrapassado por agora a grande referência do futebol mundial e a grande referência do futebol no Golfo Pérsico a nível internacional, que é o Cristiano. Ele tem aqui uma projeção inacreditável, mesmo para a realidade dele, inacreditável a forma como as pessoas gostam dele, como os miúdos andam com camisolas dele na rua, até da própria seleção portuguesa, e portanto vai acontecer. Eu creio que a menos que haja um hecatombe, o Cristiano mais mês, menos mês, mais ano, menos ano, vai lá chegar e vai ficar a ser o melhor marcador de sempre. É mais um motivo de orgulho, e depois desse recorde, sinceramente, também já não sei que mais recordes é que ele pode bater, mas seguramente que ele vai bater mais alguns, Remo. É isso também o motiva. Para fecharmos, em Itália, duas situações também para falar. Mandzukic é pretendido pelo Manchester United, e Solskjaer, que precisa de gente experiente. O mesmo Solskjaer, quando saiu o Lukaku, disse que não precisava de mais ninguém para o ataque. Pois é, agora os resultados não aparecem, já precisa de gente experiente, e a culpa já não é de Mourinho, certamente. E depois, o mesmo jornal, o Tuttosport, que tem Solskjaer a dizer isto, é o mesmo que pergunta Massimiliano Allegri que se vai ser ele o próximo treinador do United, e Allegri respondeu que não sabe inglês, mas que está a aprender. Pois, mas eu creio que neste momento também o problema do Manchester United não é só o treinador. Aquilo desde que já não era, não é? Já não era. As coisas descambaram, e eu creio que eles tiveram e tinham no Mourinho a hipótese de, a médio prazo, não a curto prazo, mas a médio prazo, voltar a ter uma equipa competitiva ao nível
agora do Liverpool e do Manchester City. Não esquecer que o Mourinho ainda assim conseguiu uma taça UEFA, conseguiu, penso que uma taça da Liga, ficou em segundo lugar num campeonato, e hoje os tempos são diferentes em Inglaterra. Portanto, esta questão do Mandzukic, eles discutem muito, eu assisto muitas vezes ao Monday Night Football e ao Sunday Night Football, onde participam, entre outros, o Roy Keane e o Gary Neville, e isso é uma discussão recorrente, que o Manchester United, ao contrário daquilo que é o seu próprio ADN, que é a sua própria história, não tem neste momento um homem referência na frente. Eles jogam essencialmente com o Rashford, mas o Rashford é um avançado centro, não é um ponta de lança, não consegue jogar de costas para a baliza, não tem grande presença da área, portanto eles precisam de facto de um jogador como o Mandzukic, eu creio. Mas também a questão do treinador, Remo, é como te digo, não me parece que seja o problema, pode ser um problema, não quero que seja um problema, e também não me parece que a troca pelo Alegre seja per si a solução, sinceramente. Pedro, temos cerca de 2 minutos para falar do teu novo podcast. Conta-nos como se chama, onde é que as pessoas podem ouvir. Eu já tive o prazer de agradecer-te por teres enviado os 2 episódios até agora realizados. Conta-nos então o que é que nos podes dizer nestes 2 minutos sobre o teu novo podcast. O podcast surgiu espontaneamente, juntamente com um amigo meu brasileiro que tem aqui no Dubai, o Leonardo Mataruna, que também está ligado ao desporto e à gestão desportiva, e nós também fazemos ambos comentários agora para a televisão, e surgiu-nos a ideia de fazermos um podcast onde possamos juntar futebol português, da minha parte, futebol brasileiro da parte dele, e também um pouco do futebol daqui, falarmos um bocadinho destes 3 temas, num formato de 45, 50 minutos, e com isso apresentarmos ambas as realidades, à portuguesa e à brasileira, o outro lado da barreira, aquilo que é o futebol brasileiro neste momento, que nos interessa essencialmente pelo Jorge Jesus, mas que tem muito mais do que isso, e aquilo que é o futebol português também ao público brasileiro, que tem sempre muitos jogadores, e até teve alguns treinadores também durante a história, nomeadamente o Scolari, que foi o nosso selecionador há muitos anos, apresentar também um pouco daquilo que é o futebol português ao público brasileiro e a ambos os públicos. O futebol também aqui dos Emirados, para que as pessoas entendam um bocadinho qual é a realidade aqui do futebol dos Emirados, e está disponível em todas as plataformas normais, no Apple Podcasts, no Google Podcasts também, no Spotify, no iTunes, portanto está nas plataformas habituais, e se pesquisarem futebol das Arábias no Google, também chegam lá através do link. Pronto, é um projeto que está a começar e que vamos fazer, é uma conversa entre um português e um brasileiro sobre futebol. Acho que é giro, acho que é interessante, nós falamos de várias coisas, e acho que é interessante para ambos os públicos. Muito bem, Pedro, mais uma vez obrigado por ter estado connosco esta sexta-feira, um grande abraço aí para os Emirados. Obrigado, abraço, um bom fim de semana para ti e para a equipa da Rádio Estádio e também para todos os ouvintes. Pedro Correia, em direto desde os Emirados, como habitualmente a fazer a revista de imprensa com a Rádio Estádio. Fique connosco.